Agora o Dr. Quirino vai falar sobre a infância dele. E sua infância? Como é que foi sua infância? Vixe, o problema é eu lembrar da minha infância, que já faz mais de 10 anos, né? Mas, bom, eu nasci no sítio, para variar, 3 quilômetros de Lourdes, no tempo. Vou falar que eu ralhava algodão, né? Mas é coisa de mentira. Mas eu ia na escola, na segunda escola mista de Vila Lourdes. Era 3 quilômetros a pé. Hoje, para levar uma criança, 2 quarteirões já tem que levar de carro. E a pé, num sol danado, né? 3 quilômetros. Ainda, dependendo da época, a gente passava no meio da mata, que era ali na reta, que hoje não tem mata. Ali era tudo mato e a gente passava no meio para pegar gabiroba e marmelo. Aí estudei o primeiro e segundo ano em Lourdes, depois comecei o terceiro ano aqui em Lourdes, mas aí transferi para Birigui. Então comecei a minha vida lá em Birigui, no terceiro ano do grupo. Fiz, naquela época tinha admissão, então terceiro, quarto ano, admissão, o ginásio, né? Aí científico, que hoje é colegial. E aí fui para São Paulo fiz um ano de cursinho e entrei na Faculdade de Botucatu. Então ali foi 5 anos de faculdade ali, no sexto ano eu fiz em São Paulo, no pronto-socorro municipal. Depois comecei a residência no Hospital do Servidor Público Estadual e depois vim para Birigui, onde estou até hoje, né? A minha infância foi muito boa, porque era no sítio, o meu pai, o Lázaro, e a minha mãe, Antônia, eles cuidavam bem da gente, nunca nos faltou nada. E eu lembro que hoje a gente tem uma preocupação quando a criança sai no sereno, na chuva, não sei o quê. Naquela época, que era menino, começava a chover, a minha mãe já punha short na gente e mandava sair na chuva, para brincar na chuva. Hoje parece que as crianças não podem mais brincar, que é só celular, etc. Né? Eu acho que isso faz falta para a formação do jovem ainda. Né? Mas foi uma infância normal. Normal, de criança, no sítio, depois na cidade, mas Birigui na época tinha, não tinha nem 30% da população de hoje, nem da importância, e a gente brincava na época que estudava no ginásio, a gente tinha educação física, 6 horas da manhã, a gente ia a pé, atravessava a cidade para ir no Birigui Tênis Clube, e jogava futebol de salão, voltava para casa, tomava banho e corria para a escola. E não tinha dificuldade, ninguém sofria por causa disso. Quer dizer, hoje parece que está um pouco diferente, mas existem coisas melhores hoje também, a evolução vai cobrando algumas coisas da gente. Mas a minha infância foi normal. Normal, nunca me considerava um bom aluno, apesar de, como eu era pequeno e eu não fazia arte, meus pais achavam que eu era retardado, que eu era bobo. Então, eles me puseram com 8 anos na escola, atrasei um ano porque eu não era arteiro, apesar de ter vindo depois do Ademar, que era muito arteiro. Então ficou uma diferença muito grande no comportamento. Então eu fiquei
com a pecha de retardado. Depois não. Acho que não sou. Pelo menos até hoje. Mas você não tem nenhuma arte que ficou contada pela história, assim, como você era muito quietinho? Nenhuma. Não lembro de arte, eu era, não sei, eu acho que era meio bobo mesmo, porque eu não fazia, não era arteiro, fazia as brincadeiras normais de todo mundo, né? De todo tipo de brincadeira, eu estava no meio, sempre topava tudo. Era brincadeira de queimada, de futebol, de bolinha de gude, de baralho. Sempre eu gostava muito de jogar truco, né? Baralho. E mesmo moleque eu jogava no meio dos homens, né? Meu pai, o Didi, o Padrinho X, né? Pai da Clarice Pozena, a turma que jogava truco, Chico Lourenço, e eu jogava junto, a Viola, o Dé, jogávamos junto. E apesar de eu ser moleque, aí depois que fiquei grande, a gente jogava, continuamos jogando truco, os parceiros frequentes era eu, Lázaro e o Fiorim, e éramos invencíveis. Pode marcar isso, que era invencíveis. A gente ia no caminhão de leite, do Jerônimo Serafim, ou de ônibus, né? Naquela época a gente chamava de jardineira. Na época de chuva, ali no Corguinho, tinha muito barro. Às vezes o caminhão tinha que pôr corrente nas rodas para poder passar lá. E não tinha ponte que tem hoje, era balsa. Então às vezes a gente chegava, a balsa estava do outro lado, tinha que esperar a balsa vir, vinha e entrava com o ônibus ou o caminhão na balsa e aí atravessava do outro lado do rio. E não tinha também asfalto, né? Hoje é tudo asfaltado, com ponte, com tudo. E tem gente ainda que reclama que o tempo tá demorando para chegar. Mas é a vida. E vamos tocando. Estamos aqui, ainda vivos. E qual que era a tua comida predileta quando você era criança? Olha, sempre a gente tem uma comida predileta com a avó, principalmente, né? E a minha avó, ela fazia, quando ela fazia frango, ela fazia, e podia ter qualquer comida, mesmo que não tivesse frango, ela fazia um molho com abóbora, com não sei o que, é uma coisa que até hoje eu não conheço mais, e que a gente, mesmo só arroz com aquilo, ficava muito gostoso. Agora, minha mãe cozinhava bem também. Então, arroz, feijão, carne, ovo, era o que tinha. Mandioca, né? Quiabo, até berdoega, que ninguém mais come, a gente comia salada de berdoega, que é um matinho que ninguém conhece, que fica na Lá em casa tem, não tem? Tem berdoega lá? Na chácara. Você atirava estilingue? Mas era ruim. Eu fazia estilingue, eu ia na árvore, principalmente goiabeira, né? E tinha uma arvinha também que era muito saía um líquido dela, um cerume lá, e a gente pegava quando tinha aquela forquilha, a gente cortava, fazia, cortava pneu, né, principalmente pneu de bicicleta, a borracha, fazia, e a gente fazia estilingue, mas eu não posso nem falar de coisa porque o meu estilingue quase não funcionava, porque eu errava tudo. Eu nunca fui bom de estilingue, acho que com arma nenhuma, porque uma vez eu ganhei uma arma, um revólver, Smith Wesson, do Padrinho X. Aliás, o Dalton era doido
uma vez ele deu para o Adalto o revólver e a minha mãe fez o Adalto devolver. Aí depois ele deu, eu já era adulto e tal, ele me deu o revólver. E aí eu comprei as balas, tudo. Acho que eu se dei demais, dei 5 tiros assim numa árvore, no estilingue. Aí depois, nunca mais, as balas devem ter perdido e o revólver eu dei quando teve aquele movimento de acabar com as armas e tal, eu dei o revólver. Vocês são em 3 irmãos? Não, nós somos em 4, éramos 5, quer dizer, deveríamos ser 5 homens, né? Então, mas antes de eu nascer, o Adolar faleceu com 2 anos e pouquinho. Então, somos eu, o Adalto, o Adalberto e o Ademar. E aí veio a Lena, né, a Helena, que era filha de um casal que trabalhava para nós, e quando a mãe dela ficou ruim e percebeu que ia falecer, ela pediu para minha mãe cuidar dos 2 filhos que ela tinha. E então foram morar com a gente, a Helena e o Ivanildo. Só que lá na minha tia, a Tita, que era do sítio vizinho, eles só tinham meninas. Então elas vinham todo dia buscar o Ivanildo para brincar com elas. Então ele ia, brincava e à tardinha voltava. Aí um dia elas foram e buscaram a roupa dele, que ele ia morar com elas. Então minha tia que criou o Ivanildo e a Helena, que hoje já é avó, foi criada por nós. Então nós somos em 5, 4 homens e uma mulher. Depois de 50 anos em que o pai da Helena tinha ido embora, porque ele voltou depois, ele tinha ido embora, mudou, foi para Bahia, voltou casado com 2 filhos. E aí morou em casa, no sítio, e cresceu ali. Depois de algum tempo eles foram embora, então a Helena teve convivência com o pai e com a mãe, né? E aí, quando eles foram embora, a minha mãe achou que a madrasta da Helena estaria grávida. Mas aí eles foram embora e durante muito tempo eles escreviam, até que no fim parou de escrever e ela descobriu que o pai tinha morrido. E aí ela ficou tentando encontrar a madrasta, os irmãos, e nunca encontrou. Depois de 50 anos, eu estava lá no INSS e o vigilante estava falando que no Google descobre todo mundo que já trabalhou em algum lugar. Aí eu falei, então vê se descobre os irmãos, os outros irmãos, né, da Helena. Aí dei o nome para ele, procurou, e um deles tinha até telefone. Aí a Helena ligou, falou com os 2 irmãos, falou com a madrasta, descobriu que ela quando estava grávida e existia uma irmã que ela não conheceu. E aí ela conversou tal, depois ligou algumas vezes tal, mas não tinha aquela ligação familiar e eles nunca ligavam, não sei qual que eles achavam que era o interesse dela também. E aí nunca mais se falaram. Então ela fica com os irmãos que ela tem aqui agora, né? Que somos nós. Mais novo. Você é mais novo? Eu nasci no dia que o Adalto fez 5 anos. Presente de aniversário, meu irmão. Como é que é o nome deles? Adalto e Adalberto. E Adalberto. Como é que foi a história quando a tia Tonha teve o Beto Beto e o Adalberto?
Beto e o Adalto. Beto e É, o Adalto. Adalberto e o Adalto. Não, foi o seguinte, que naquela época era sítio, parteira, né? Então a minha mãe teve gêmeos, né? Quer dizer, só que nasceu o Adalto no dia 27 de abril, de madrugada. Ela ficou, o outro não nascia, então ficou, esperaram um dia e aí teve que buscar um médico em Buritama. Ele veio já no dia 28, quer dizer, no dia seguinte, à tardinha, foi quando o Adalberto nasceu. Deu mais de um dia, praticamente. E deu mais de 24 horas, acho que foi 36 horas entre um nascimento e o outro. E minha mãe ficou ruim, mas aí já tinha o médico, cuidou, e ela sofreu com os partos dela, porque quando eu fui o quinto, né, filho, e só que eu nasci, apesar de não ser grande hoje, mas eu nasci com quase 5 quilos. E ela, parto normal, e ela ficou como paralisada na cama quando eu nasci. Mas com medicamentos da dona Linda, de médico, tudo, e ela recuperou, ficou boa. Ela ficou um tempo que ela não conseguia andar, inclusive. Mas então o que ficou engraçado, você pode dizer, é que eu tenho 2 irmãos gêmeos que nasceram em dias diferentes. E como eu nasci no dia que o Adalto fazia 5 anos, 2 do mesmo dia que não são gêmeos. Como é que chama aquele lá que vai no centro? Adalto. O Adalto nasceu por último. Primeiro, eu sou o mais velho. Primeiro. E o Adalberto, que mãe com ele teve, porque ficou esse tempo todo, que era uma bolsa só, porque eles eram univitelinos. Ficou esse tempo todo sujeito a infecção, inclusive da minha mãe, tudo. E ele, durante muito tempo, ele tinha crises convulsivas. E ele tomou medicamento para crise convulsiva muitos anos. E depois de algum tempo parou e ficou perfeito. A Gilza chegou na hora ideal, que era para fazer a pergunta. Gilza, como é que foi quando o Quirino foi te pedir namoro? Olha, deixa eu te contar uma coisa. Pode ir lá, né? A gente namorou, eu tinha 12 anos e ele tinha 14. A gente namorou 2 anos e não sei quanto. Aí, mas depois acharam que depois de 2 anos que a gente estava namorando, acharam que era muito cedo pra gente namorar, não sei o que, fizeram a gente largar. Verdade, fizeram largar. Aí largamos. Aí ele arrumou uma porção de namorada. Pouquinho. E aí eu achei que eu tinha perdido ele, arrumei outro namorado, mas aí eu não gostava muito. Aí eu resolvi esperar ele. Aí ele voltou depois de formado e a gente começou a namorar e nunca mais se largou. 52 anos de casado. Faz a pergunta. E como é que foi a sensação do primeiro beijo? Ai, foi meio sem graça, né? Porque a gente tinha 12 anos, você já imaginou beijar com 12 anos? Ele nem sabia beijar também. Tá vendo? Mas, Porque era um cara muito sério. mas deu Não certo. beijava. Foi bom. Foi bom. Ah, fica dando coisa pra ela, né? Foi bom, foi Lógico, bom? Ué, Ué, foi bom, foi ruim. não, foi bom. Você não pode ficar falando pra ela. A mãe dela não vai gostar disso. Foi bom. Muito bom. Isso mesmo, tem que falar sinceridade. Lógico.
Você já tem 12 anos, né? A gente beijava muito. Você tem um olhar de quem quer beijar também. Minha mãe não quer pra escutar. Quem sabe? Mas se eu tiver tá cansado de saber. E quando ele fala com você, dá sono? Não, ele dorme antes de começar a falar. Ele vai dormir. Ele fala assim, boa noite, Deus, me dá um beijo. Antes dele pôr a cabeça no travesseiro, ele já tá roncando. Né? E eu fico acordada. Você quer arrumar um marido assim, calmo? Eu? Tem certeza? Eu não. Se você arrumar um marido igual a você, como é que vai virar? Como diz o Divaldo, né? Todo mundo procura, né? Toda mulher procura um homem perfeito, um homem procura uma mulher perfeita. Que coisa mais chata de casar com alguém perfeito, porque o outro vai ter razão toda vez. Se ele é perfeito, ele tem razão sempre, você nunca vai ter razão. Deve ser muito chato. Então não pega um muito perfeito. Nem existe. Acho que não, né? Pode ser corintiano, que já acostumado a sofrer, tá? Vai firme. Entendeu? Não. Ele é corintiano, o Tilozinho é São Paulino. Ah, tá. Nossa, imagina a sua briga que era quando os dois se expulsaram. Ele nunca brigou por causa de futebol. Lá em casa não tem briga? Porque não assiste? Bom, aproveitando, eu agradeço a mocinha aqui, muito simpática, Naíma, que pelas perguntas, pelo interesse em saber da história, né, da casa da vovó Jerônima, do pessoal, da família da gente, tudo. Né? Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, Gilza. Nada.